Boa noite. Nós vamos apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Porto de Natal, né? No espaço de tempo de 2020 a 2024. Pode passar. Nós somos o grupo 3, né? E é composto por Ana Caroline, Leandro, Renata, que sou eu, Luiz Dael e Xanian. E aqui é um sumáriozinho só para ter ideia do que vai ser falado no trabalho. O plano, né, ele é bem completinho. Então, aí ele apresenta uma série de momentos, né? O diagnóstico dos resíduos, gerenciamento, área de transbordo, enfim, todos esses a gente vai falar detalhadamente de cada um deles. E, no fim, vai trazer o quadro comparativo, com a legislação. Pode passar. Pronto. E aí, inicialmente, é importante dizer que o Porto de Natal, ele é basicamente regido, digamos assim, pela Codern, né, que é a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, e ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviária. Então, a Codern, ela exerce o papel aí de autoridade portuária, através de uma lei, né, que está posta aqui, a Lei número 12.815, e ela exerce esse papel tanto no Porto de Natal quanto no terminal salineiro de Areia Branca. Então, digamos assim, a Codern é a razão social e o Porto de Natal ele é uma das unidades da Codern. Pode passar. E aí, acredito que todos já conhecem, né? Mas o Porto ele está localizado no bairro da Ribeira, aqui em Natal, às margens ali do Rio Potengi. E aí ele possui uma área total de aproximadamente 56 mil metros quadrados. E nessa área dispõe dos cais de atracação, dos prédios administrativos, os pátios para movimentação de contêineres e produtos, os armazéns, os galpões, e além disso, o porto também possui um terminal marítimo para embarque e desembarque de passageiros, que é a área mais nova ali, digamos assim. Pode passar. E aí ele é dividido em três partes, né? Que eles que estão dispostas em cores aí na imagem. Elas são chamadas de berço, são denominadas berço. Berço um, 2 e 3. E aí, essa divisão, ela é diferenciada de acordo com os respectivos tipos de movimentação de cargas que são exercidos aí em cada espaço desse. Então, o berço um é onde ficam dispostos os containers. O berço 2 o berço 1 está em amarelo, né? O berço 2 em vermelho é onde ficam os trigos e também containers. Basicamente, não sei se dá para perceber na imagem, mas basicamente está em cima aí da M. Dias Branco, né? Onde tem ali o moinho de trigo da M. Dias Branco. E o berço 3, que está ali em azulzinho, na lateral esquerda da imagem, é onde fica o terminal de passageiros, né? Onde é disposto para os passageiros e para a cabotagem, que é a navegação entre portos. Pode passar. Pronto. E aí, de forma resumida, né, a operação do Porto daqui de Natal compreende o embarque do desembarque de diversas cargas e também de passageiros, assim como o armazenamento. E esse armazenamento aqui, ele pode ser feito de duas formas, tanto a granel, que é por meio da arrendatária, e atualmente a arrendatária basicamente é em Dias Branco, quanto por meio de containers. E esse armazenamento, ele pode vir pelo modal terrestre e pelo modal aquaviário. Pode ir. Pronto, e aí basicamente todo o plano que a gente vai falar, né, aqui, né, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele tem por objetivo prestar informações de todas as ações de gerenciamento desses resíduos no porto, e aí o documento, ele diz ter como premissa a não geração, a minimização da geração na fonte, a reutilização, a reciclagem, tratamento e a disposição ambientalmente adequada desses resíduos. Né? O plano foi elaborado pela equipe técnica de meio ambiente da Coorma, e obedece uma série de legislações estão aqui elencadas na lateral esquerda, né? Mas aí principalmente regido aí pela lei número 12.305, que fala exatamente do gerenciamento desses resíduos sólidos. É importante dizer também que demonstra aí todo o processo de caracterização, o plano como um todo, demonstra todo o processo de caracterização, as demandas dos resíduos gerados em todas as operações portuárias, tanto direta quanto indiretamente, e a metodologia para o gerenciamento em todas as etapas até o processo final, da disposição desses resíduos.
Pode ir. Bom, agora a gente trazendo um pouquinho sobre o diagnóstico dos resíduos portuários. Como Renata falou, foi elaborado pela equipe da Coorma e esse estudo ele se baseia num período de 2014 a 2019, em que inicialmente eles fizeram um inventário de todos os resíduos que eram gerados por fonte e eles avaliaram as questões de resíduos que eram provenientes tanto de operações portuárias quanto administrativo, quanto aqueles que eram retirados de embarcações. Essa tabela, a primeira tabela, a gente traz justamente esse inventário dos resíduos portuários. Como a gente pode ver, tem a coluna para o tipo do resíduo, as etapas de origem da operação, no caso, vai indicar se ela é portuária, administrativa ou de embarcações, como eu citei, a questão da classe, como esse resíduo ele é classificado, de acordo com a BNT-NBR 10.004, a caracterização desse resíduo, o acondicionamento, tanto a empresa que será transportadora, quanto também como será o tratamento desse resíduo, se vai ser por incineração, compostagem, como é o caso do primeiro aí, que é os resíduos sólidos domésticos, ou por reciclagem, ou vai ser uma logística reversa, e o destino final. E aí, como podemos ver, o seu porto de Natal, a maioria dos seus destinos finais são ou Ceará Mirim, que é próximo, ou Mossoró, ou Carnaúbas, Carnaubais, ou São Gonçalo do Amarante. Opa! Pode passar. Após destacar essa questão do inventário dos resíduos, eles avaliam também a questão do volume de resíduos gerados. Então, é perceptível que durante os anos de 2018 e 2019 teve um grande aumento dessa demanda de resíduos, justamente voltar à questão das embarcações. Então, teve um aumento tanto dos resíduos domésticos quanto dos resíduos perigosos. E no próximo slide, traz um resumo, pode passar, por favor, tanto do tipo de resíduo, trazendo se foi doméstico, reciclável, urbano, e traz a fonte, se foi tanto de navio, quanto foi da operação, ou se foi da administração, e o volume. A gente percebe que em 2014, sobre resíduos domésticos, era 93 toneladas, e em 2019 passou a ser 485, que é justamente representado pelo gráfico anterior. Pode passar. Agora, trazendo a questão dos efluentes gerados por ano, o porto ele não é 100% saneado, ele só possui duas regiões, que é a sede administrativa e o terminal marítimo de passageiros, e eles são ligados diretamente à rede de saneamento municipal. E o resto, no caso, as demais instalações, elas vão ser atendidas, como a gente pode ver, por fossas sépticas e a questão de caixa de inspeção de gordura. E essas caixas, elas vão ter manutenções semestrais por empresas credenciais, que até ao longo do plano também é citada essas questões dessas empresas que realizam essa manutenção. E um ponto é que as embarcações elas também realizam a retirada desses efluentes. Ao lado, a gente tem uma planilha que vai destacar qual o reservatório, se é uma fossa, se é uma caixa de inspeção, qual é o tipo, onde ela se localiza e qual a sua capacidade. Que justamente foi um projeto que foi feito pelo projeto básico para saneamento básico, feito pela CODER. E a KN também. Pronto, então entrando aqui na tipificação, né, de uma forma um pouco mais aprofundada, a Coderne ela faz ali o mapeamento de todo o fluxo de equipamentos na operação com trigo, nesse caso, e também na operação com containers, né? Então, o porto ele tem essa parte arrendatária, que é que é esse grande moinho potiguar da M. Dias Branco, e a Coderne ela tenta verificar todo o manejo que acontece em todo o processo e o resíduo que isso gera, né, durante o processo produtivo do porto. Então, inicialmente, o trigo, por exemplo, aqui, ele começa no navio e ele passa por todo esse processo. Né? Ele começa no navio, depois é transportado por meio desse portalino, que é um equipamento de transporte, depois segue pela correia transportadora e, em seguida, já é acomodado nos silos. Né?
Esse é um dos processos citados pelo documento também, né? E o outro processo também é sobre o fluxo e equipamentos da operação com containers. Então, aqui fala um pouco da operação com trigo e também esse mapeamento o processo, o fluxo que o trigo segue, ajuda a identificar quais são os resíduos que ele gera. E também o fluxo que o transporte com os containers, né, o fluxo que acontece também ajuda a identificar quais são os resíduos que são gerados nesses processos. Então, aqui, na tipificação desses resíduos, né, tem uma planilha, uma tabela que fala mais ou menos em que parte da empresa é gerado cada tipo de resíduo, né? Então, por exemplo, não vou ler todos aqui, mas na sede administrativa, TMP, gerência e infraestrutura e no setor de centro de apoio operacional, são gerados muitos resíduos de classe não crítica, assim, né? Papéis, copos descartáveis, que não são resíduos muito perigosos, né? Resíduos orgânicos, enfim. Então, vai trazendo aqui uma seleção, né, de todo tipo de resíduo que é gerado em cada parte da empresa, cada berço, cada galpão, armazém. Então, um diagnóstico mesmo de como que está sendo dividido ali a geração de cada resíduo. E aí, entrando aqui nessa tabela, é mostrado também em cada parte quais são os resíduos que estão presentes, né? Tanto os resíduos de classe 1 quanto os resíduos de classe 2, né? Que são os classe 1 são os resíduos perigosos, né? Que são advindos da limpeza de tanque, óleos que se misturam com água, enfim, resíduos que são perigosos mesmo, né? Oleosos que podem contaminar água e outros efluentes. E os resíduos de classe 2 são aqueles que não são perigosos e são mais aqueles resíduos domésticos mesmo. Então, nessa tabela aqui, tem o tipo do resíduo gerado, a fonte geradora, se é o navio, se é a própria operação com todos aqueles processos, ou se é no administrativo, onde a gente gere todos esses processos, identifica o que tem que acontecer, enfim, que geralmente no administrativo tem os resíduos de classe 2, né? E, enfim, então mostra aqui, os resíduos domésticos, eles são gerados tanto no navio, na operação e no administrativo, e nessa última coluna, né, na cor do contenedor, é basicamente a cor que identifica o recipiente que tem que ser usado, tem que ser utilizado para pegar cada tipo de resíduo desse, né, que tem que identificar. Então, resíduos recicláveis, por exemplo, papel, plástico, metal, madeira, essas coisas eles são identificados aqui por essas cores, né? O papel pela cor azul, o plástico pela cor vermelha, e assim segue. E também segue aqui esses outros tipos de resíduos e onde que eles estão presentes, né, no Porto de Natal. E aí, já entrando aqui na parte de gerenciamento, né, a legislação ela tem que garantir que não somente os resíduos vão ser identificados, vai ser identificado cada parte do processo, seja no administrativo, na operação, onde for que o resíduo é gerado, também a legislação tem que garantir que a empresa vai ter estratégias para poder reduzir essa geração, né? Então, aqui tem um quadro com essas metas, né? Tem metas de 1 até a 7, né? E fala sobre algumas ações aqui, como, por exemplo, promover a educação ambiental por setor e tipo de geração. Então, no gerenciamento, tem que elaborar uma apresentação sobre cada tipo de resíduo gerado por fonte e promover DDS. Eu esqueci o que significa essa sigla, mas é como se fosse uma continuidade de comunicação, é como se fosse uma presença de comunicação quanto a esse processo educacional aqui, quanto à geração de resíduos. Então, é como se fosse uma pauta constante que fosse falada diariamente ali sobre como reduzir, reutilizar e reciclar esses resíduos. E aí, aleatoriamente, aqui, o ponto 5 aqui, reduzir o risco de acidentes e contaminação na fonte geradora de resíduo perigoso. E aí, o gerenciamento, né, a estratégia por trás seria adequar, impermeabilizar e instalar caixas separaturas de água ou óleo. Enfim, então tem todo esse gerenciamento aqui, esse plano de ação, né? Qual é a ação que tem que ser realizada e o que esse tipo de ação gerencia, além do prazo que tem que ser executado.
Bom, falando sobre as empresas credenciadas, a Coderne dispõe de empresas credenciadas junto com a Incovisa, detectora- detetoras de autorização para funcionamento especial, devido à licença licenciada pelos IDEMA, que encontraram a- aptas a operar no Porto Natal. Então, na imagem ao lado, ele mostra os tipos de serviço sobre coletação, a- acondicionamento, transporte e destino final. São, no caso, três tipos de serviço, que é para resíduos comuns, para resíduos perigosos e efluentes sanitários. Então, ao lado, no, a segunda coluna tem o nome da empresa, o e-mail e o contato deles. E também sobre o período da licença. Pode passar. Bom, falando como o procedimento para retirada de resíduo de embarcação do Porto Natal. Tudo começa com embarcação, né? Você vai solicitar uma via Porto Sem Papel, junto ao pedido para atracação, que são 48 horas com 48 de antecedência, a retirada de resíduos por meio de manifesto que Carolina tinha apresentado. Aí eu detalhando o tipo e o volume de resíduo gerado. Aí depois, questão de Anvisa, a Anvisa vai emitir anuência, anuência após o envio de manifesto. E aí depois o Codemar pode verificar o porto de origem e os tipos de resíduo gerado, informar as empresas credenciadas para retirar os resíduos. E, e depois a gerência de operações indica o local para disposição de caçamba ou do caminhão, dependendo do tipo de resíduo, e gerencia a operação retirada. Aí para o aí depois tudo vai ficar na área de transporte do Porto Natal e, e depois a operação só encerra para o Coderne com a apresentação de certificado de transporte de resíduos devidamente assinado pelo responsável técnico, pelo aterro sanitário ou unidade de tratamento. Pode passar. Então, aqui mostrando como seria a área de transporte temporário. Então, é construída conforme norma sanitária e ambiental, localizado estratégica, longe do recurso de água e de circulação intensa. E tem só a estrutura de piso cerâmica, sistema de drenagem, extintores de CO2 e pó químico. O resíduo segregado por tipo, placa, por tipo, placas, identificador em produção. Pode passar. Pronto, agora falando um pouco mais sobre o acondicionamento de resíduos, né? Então, a segregação adequada, ela já começa com o acondicionamento correto, certo? Então, aqui a gente vê que a Coderno dispõe desses itens adequados, né? Então, a gente tem o coletor, por exemplo, em colmeia para lâmpadas, tem coletor para baterias, contêineres com rodas de 1.000 litros, tem o conjunto de coletores seletivos, big bags, reservatório IBC, e aí eles são dispostos adequadamente ali por fonte geradora, né? E aí ele vai realmente assim, conforme a BNT 10.004, sendo colocado ali da forma adequada, né? Até como foi determinado ali pelo inventário, e ali vão sendo colocados os resíduos recicláveis e perigosos, né? E tanto o resíduo reciclável quanto perigoso
tem sua coleta semanalmente, e já os resíduos domiciliares são diariamente, né? Então, com auxílio de carrinhos ali, coletores de 200 litros, tem as coletas das lâmpadas, né? O acondicionamento adequado ali com os transbordos da Incomer, né? E os coletores de pilhas e baterias são dispostos ali em pontos específicos, conforme a geração, né? Como eu falei. E, enfim, pode passar. E agora falando um pouco da coleta, né? Que após a segregação adequada ali, feito o acondicionamento correto, se faz a coleta e o transporte externo, né? Então, é uma etapa crítica da gestão e ela é realizada por algumas empresas especializadas, com veículos próprios, para cada tipo de resíduo, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o caso do caminhão, do poliguindaste, ele vem realmente para poder pegar ali materiais como amianto, recicláveis, pneus e etc., borrachas, em modo geral. Aí já a carreta graneleira, ela já é para caixas, sacos, plásticos, tambores e big bags. E o alto vácuo, que realmente ele vem ali com uma capacidade de sucção, né, um sistema de bombeamento, e ele é para fazer o transporte de óleos, solventes, emulsões, efluentes, etc. Enfim, ia passar, por favor. Agora falando um pouco da parte de educação ambiental, que é crucial, né? É uma ferramenta essencial aí na gestão dos resíduos. E no Porto é realizado treinamento para equipes terceirizadas, né? Promovendo as boas práticas ali no manuseio e destinação dos resíduos. E também tem algumas palestras ali para a comunidade de modo geral. Então, o objetivo dessas palestras educativas para toda a comunidade é com o objetivo de ter realmente informar sobre os resíduos gerados na fonte, o correto acondicionamento, a segregação, qual é a destinação adequada e, enfim, a aplicação das boas práticas sanitárias, né? Além disso, pode passar, por favor, a gente também tem o plano de contingência, né? Porque, afinal, existe caso das atividades fora do normal, né? Situações anormais ali, é necessário que a gente tenha algum controle ali da emergência e etc. E aí a gente conta com o plano de controle da emergência, o PCE, e o plano ambiental, que também pode ser considerado ali o plano ambiental de emergência, que é o PAE. E também a gente tem um plano de emergência individual, que é revisado, submetido para análise pelo IDEMA, né? E, enfim, aprovado por esses órgãos, enfim, fiscalizadores. E a gente tem aqui, nessa imagem, é possível visualizar onde que tem a geração de efluente oleoso e também o potencial de geração de água pluvial poluída. Então, é com base nesse mapeamento que se consegue identificar onde são as áreas, né, que tem algum risco ali, enfim, ter alguma emergência, e aí com esse plano já é possível tomar alguma atitude ali para fazer algum tipo de controle. Bom, aí pode passar, por favor. Além disso, a gente conta com auditorias, né, do PGRS. Então, enfim, essas auditorias são feitas ali periodicamente, a cada 2 anos, e contas, né, da data da vigência da regularização. E, enfim, o objetivo disso é justamente controlar ali todos esses aspectos que a gente citou e ver realmente se vem sendo feito da maneira adequada. Enfim, pode passar. Pronto, e E aí, para finalizar, a gente sabe que a lei, ela traz aí 8 conteúdos mínimos a serem atendidos por um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E aí a gente pode ver que o plano do Porto de Natal ele é bem completo. A gente identificou e colocou aí na justificativa onde está cada um desses conteúdos que a lei 12.305 exige, né? Então, são esses quatro, e pode passar os slides. E os quatro seguintes, né? Todos são atendidos totalmente pelo plano. Então, a gente pode ver aí que é um plano que ele, de fato, pensa no gerenciamento do resíduo, desde quando ele chega ali no porto até o destino final dele. foi só complementando, tá, Renata? Foi interessante, né, construir essa tabela aqui, né, o professor pediu para fazer, e que a gente viu esses requisitos e a gente pensou, poxa, não tem como ter realmente isso aqui tudo de forma tão pensada no documento, né? E aí a gente foi
lendo, pesquisando, verificando lá no próprio documento, a gente viu que cada tópico tem uma parte específica que é voltada para um requisito, que tem aqui nesses conteúdos mínimos. Então, foi muito interessante ver que o documento ele é realmente construído em prol do que está visto na lei, né? Nos conteúdos mínimos, nos requisitos mínimos da elaboração do PGRS. Então, acho que foi um ponto bem engrandecedor nesse sentido. Aqui nossas referências. E muito obrigado, tá, gente?